Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar de uma série que se chama Se a Vida Te Der Tangerinas. É, hoje o nosso programa está um pouquinho mais triste porque a gente não tem a presença do nosso amigo Damião, mas que ele volta aí na próxima semana, ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece o canal do YouTube Tatiana Benites, entre aqui no nosso canal, deixa o seu like pra gente, segue a gente no canal, deixa seus comentários. Quanto mais comentários vocês colocarem, vocês ajudam a gente e compartilha os nossos vídeos da Sessão Pipoca Espiritual. Isso ajuda a gente a crescer no canal e também a divulgar as nossas reflexões e a doutrina espírita. Bom, também quero agradecer a todos que estão assistindo a gente pela TV Mundo Maior e todos aqueles que estão ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal também e muito obrigada pela audiência. Se vocês tiverem qualquer comentário, sugestões de filmes, sugestões de desenhos, sugestões de séries, mandem pra gente através dos canais também da TV e da rádio, tá bom? A gente vai receber todos os comentários e todas as sugestões. Bom, se você está aqui com a gente, hoje você vai ouvir a gente falar sobre a série Se a Vida Te Der Tangerinas. É uma série da Coreia do Sul, foi disponibilizada em 2025 no streaming, na Netflix. É um drama coreano, um romance, e ele foi criado por Won Seok Kim. Muito provavelmente eu estou falando com uma pronúncia totalmente errada, né? Mas é o que tem para hoje, gente. Não sei coreano. Então, vou falar um pouquinho sobre do que se trata, Se a Vida Te Der Tangerinas. É um drama ambientado na ilha de Jeju, acompanhando as aventuras de Aesun, uma rebelde, brilhante, sonhadora, garota, e Guan-si, que é um homem reservado e determinado. Nascidos na década de 1950, a série explora suas vidas marcadas por desafios, sonhos e um romance inesperado. A Esun, cheia de positividade, apesar das dificuldades, deseja se tornar poetisa, mesmo sem poder frequentar a escola. Corajosa e autêntica, ela enfrenta o mundo sem esconder suas emoções. Já Guan-sik, conhecido por sua lealdade e diligência, é um guerreiro silencioso que a ama profundamente, mesmo sem saber expressar seus sentimentos diante de seus risos e lágrimas. A trama combina momentos de humor, emoção, superação, enquanto revela os contrastes entre o espírito livre de Aesun e a firmeza de Guan-sik. Juntos, eles enfrentam as adversidades da vida na Jeju dos anos de 1950, construindo uma relação marcada por cumplicidade e perseverança. Bom, antes da gente começar a falar mais sobre essa série, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha. É isso, gente. Agora que a gente já passou a nossa vinheta, a gente vai falar um pouquinho sobre essa série. Eu vou confessar para vocês que no começo eu achei um pouco chata. Apesar dos temas serem muito bons, eu fiquei assim, eu falei, que menina chata, que menina mal educada, né? Mas que ao longo da série, isso no primeiro e no segundo episódio,
depois a gente vai entendendo o porquê dela ser dessa forma, o porquê dessa forma de pensar, de agir, né. E daí a gente consegue entender um pouco melhor o comportamento. E como é bom a gente conseguir entender o comportamento das pessoas, o porquê, o que está de trás daquele comportamento, né. Quando a gente assiste uma série, quando a gente assiste um filme, a gente consegue ter esse olhar, eu acho tão interessante, porque faz com que a gente também cresça, a gente vai aprendendo, né, por que que as pessoas pensam dessa forma, por que que as pessoas fazem esse tipo de coisa. E aí é interessante, porque como a gente julga o próximo, né, sem conhecer, sem saber o que ele já passou, sem saber o que ele está passando naquele momento. Então, fica aí uma reflexão para nós, né, porque a gente não entende, porque: "Ah, aquela pessoa é tão chata, por que aquela pessoa insiste tanto naquilo? Por que que aquela pessoa faz desse jeito?". E daí a gente começa a entender o porquê daquelas pessoas terem determinadas atitudes, determinadas ações, né, comportamentos. E acho que isso é o interessante de quando a gente faz essa análise, a análise que a gente chama de espiritual, né, porque a gente traz aqui um pouco do porquê da vida, né, um pouco da filosofia aí espiritual, espírita, né, para entender um pouco essa parte. O filme fala de família, fala de tradições familiares, coisas que são diferentes para nós aqui do Ocidente, e lá no Oriente mesmo tem algumas questões, né, com as tradições da Coreia e tudo mais, e daí eles trazem essa questão das tradições, a questão dentro da família, né, da avó que tem que cuidar do neto, que tem que educar, do a questão da sogra, né, que vai morar com a sogra, como é que é esse relacionamento, né, as pessoas todas da família são envolvidas. Então é um filme que traz muita reflexão a respeito do conceito de família, né, e quando a gente vai para os livros de Kardec, né, para o livro dos espíritos, a gente vai falar da da família, do conceito, né, dos pais, dos filhos, né. Tem uma pergunta, 207A, em que ela fala, de onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre os pais e os filhos. E daí a resposta dos espíritos é o seguinte: é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores. E daí tem uma parte interessante aqui, que quando fala das tradições familiares, que eu fui pegar no Livro dos Espíritos a pergunta 206, que fala o seguinte: de fato, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? E a resposta dos espíritos é: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata
e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque nessa série fala de algumas tradições, de culto aos mortos, fala de tradições familiares, de quem tem que cuidar de quem tem que fazer por quem. E aí quando a gente vai verificar no Livro dos Espíritos e a gente lê essa parte que eu acabei de ler, a gente sabe que os espíritos, eles não descendem de um outro espírito. Nós somos espíritos independentes. E essa coisa de cultuar as pessoas que vieram, né, os nossos antecedentes, né, aquelas pessoas que vieram na nossa família, que antecederam a nós, claro que a gente precisa ter gratidão por tudo que eles já passaram, por tudo que eles já viveram, mas esses cultos, essas tradições, né, nós temos que pegar o que foi bom, os bons exemplos de cada um deles e seguir esses bons exemplos, né. O fato de fazer cultuações a essas pessoas não significa que para elas isso seja importante. Então, é isso que eu acho que eu queria trazer aqui, porque às vezes a gente fica tão preocupado com: "Ai, mas meu avô fazia assim, mas meu bisavô tinha essa tradição, a gente precisa manter uma tradição familiar", e que na verdade isso, não é preciso, né, porque essa pessoa já passou por isso. Agora nós estamos numa nova fase, nós estamos numa nova fase de desenvolvimento, nós somos outras pessoas, não são aquelas, é uma nova época. Então, tudo isso é compreendido pelos espíritos, né, e a gente não precisa ficar cultuando, né, essas tradições ou esses espíritos, para que eles se sintam melhores ou mais valorizados. A gente precisa ter respeito por tudo que eles já passaram, por tudo que eles já fizeram, mas a gente não descende espiritualmente dessas pessoas, senão fisicamente. Né? Então, isso é muito interessante da gente começar a ver. Na série, a menina ela passa por um luto muito pequeno, né, e ela tem esse amigo que está sempre ao lado dela, sempre apoiando, sempre ali colocando as palavras boas, né, embora ele não seja muito de falar, né, mas ele vive os sonhos com ela, e eles crescem juntos numa boa amizade. A gente não entende o porquê que ela trata ele mal, por que ela trata daquele jeito, e a gente descobre depois na história o porquê, né. A gente sabe que nós temos os nossos defeitos, os nossos jeitos, mas a gente também sofre muitas influências exteriores. Então a gente também tem que lidar com a nossa sociedade, com a nossa, com os julgamentos, né, que as pessoas fazem de nós. E às vezes as pessoas são levadas a outros caminhos por causa do que os outros vão falar, da preocupação que nós temos, né, sobre os conceitos que os outros vão levar de nós. Então, existem pessoas que por causa desse tipo de coisa, escondem os seus sentimentos, não conseguem se expressar por medo do julgamento, medo do que as pessoas vão fazer com elas, vão falar delas, né, e acabam se deixando tudo isso muito interiorizado nelas, né. Hoje a gente tem as terapias, os psicólogos, os profissionais de saúde mental, que podem nos auxiliar nessa parte. E que eles hoje têm muito mais ferramentas para nos auxiliar e para mostrar: "Olha, você tem isso de bom, isso dentro de você", né. Antigamente, a gente não tinha tantos profissionais, tantas linhas, né, profissionais diferentes, então, nesse contexto,
Eles vêm de uma família muito pobre, muito simples e que trabalha para sobreviver. Então eles não tinham esses recursos, ainda mais em 1950. Então, aquele menino que não sabia se expressar, que não sabia falar, aquela menina que tinha tantos desejos, desejo de auxiliar os pais, de auxiliar a mãe, né, a sua família a crescer, pensa na questão dos sacrifícios, os sacrifícios que se podem fazer por amor. E isso é bem visto quando a gente vê, quando a gente lê o Evangelho e a gente vê que os sacrifícios eles são válidos se eles não forem só para o nosso benefício, se eles forem também para os benefícios de outras pessoas. E quando a gente se sacrifica e fala, não, é por mim, é para eu conseguir tal coisa, eu, né? Isso não vale. Tá valendo para quem? Por quê? Né? Quando a gente se sacrifica pelo outro, pelo bem do outro, pela saúde do outro, para fazer por mais pessoas, isso é muito levado em consideração para a nossa evolução moral. Porque nós somos seres individuais que temos que viver na coletividade para conseguir evoluir. Então nós não estamos sozinhos, nós não somos sozinhos nunca, por mais que nós nos sintamos sozinhos às vezes. Então, essa série ela traz muitas reflexões, assim, são muitos temas, muitas coisas que fazem a gente parar para pensar em como a gente vê a vida, né? Essa menina viveu um luto da mãe e ela tem essa presença da mãe na vida dela, essa presença que é uma lacuna, que é um vazio e que ao mesmo tempo está presente a mãe, né? Dela começar a fazer uma coisa e falar como eu queria que minha mãe estivesse aqui. E ela realmente visualiza a mãe naquele lugar, ela sente a presença da mãe, ela conversa com esse espírito para falar: poxa, por que você não estava aqui? Eu queria que você me falasse o que eu posso fazer agora, nesse momento de aflição. Então ela conversa com esse espírito que ela vê, que ela consegue sentir em alguns momentos da vida dela. Vocês já passaram por isso? De sentir alguma presença de alguém que vocês realmente amavam bastante, que já tinha passado por aqui pela Terra? Coloca aqui essa, essa, esse relato que vocês tiverem, né? Ela passa por uma grande dor, né? De ter que se virar sozinha, de ser mãe muito jovem, mas que naquela época era algo normal. E passa pela perda e pelo luto também de um filho, um spoiler, né? E que faz com que ela mude totalmente a visão da vida, faz com que ela mude o jeito de ser, o jeito de pensar. Então, todas as coisas que nós passamos na nossa vida, as pessoas que chegam até nós, nos momentos que a gente precisa, não são por acaso. Essas obras são obras muito divinas. As orações que nós fazemos, as respostas que nós recebemos, tudo isso está presente nessa série, né, de uma forma muito sutil, né, cada um na sua fé, mas que faz com que a gente reflita um pouco sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas provas. Nessa série, ela passa pela prova da pobreza, ela passa pela prova das aflições, onde falta, onde a mãe deixa de comer para dar para o filho, onde existe o sacrifício de uma comunidade para auxiliar o próximo, onde as pessoas se unem para dividir, e faz com que a gente reflita um pouco sobre o que a gente está fazendo às pessoas que estão ao nosso redor. E nessa série, né,
Mostra como cada um vive o luto de uma forma diferente. E o luto, ele tem que ser vivido, ele tem que ser passado. Tem gente que fala: "Ai, força, não pensa nisso", né, e continua a sua vida. É muito difícil a gente continuar a nossa vida normalmente, se a gente amava aquele ser que se foi. Embora nós aqui sejamos pessoas que cremos numa outra vida, num plano espiritual, onde a gente sabe que a gente vai se reencontrar, que a gente pode se encontrar com essas pessoas através das nossas orações, das nossas vibrações. Apesar de toda essa consciência, dói. Quando as pessoas que nós amamos vão para o plano espiritual antes de nós, dói, gente, dói. Mesmo para o espírita, para o budista, para aquele que acredita, para aquele que não acredita, vai doer. Porque a ausência uma lacuna que fica, é um vazio. E as pessoas não são substituíveis. Nós substituímos coisas. Eu substituo essa blusa quando ela não estiver mais servindo. Por mais que eu não ache uma igual a essa, que me aqueça como essa, eu vou substituir por alguma outra. Mas as pessoas não são substituíveis. Os cargos, sim. Eu posso substituir uma pessoa no meu trabalho? Posso. Até o chefe, até o dono é substituível. Qualquer pessoa é substituível num cargo. Mas a pessoa em si não se substitui, né? A pessoa fala: "Ah, não, mas a minha mãe faleceu quando eu era muito pequena e depois substituí pela minha madrasta, que é um amor, que sempre me tratou muito bem". Que bom, mas a mãe não é substituível. Aquela pessoa, ela marcou a sua vida, ela fez algo que a madrasta, por melhor que seja, não vai fazer igual. Ou a madrasta, que se foi, né, e que deixou aquele vazio na gente, porque era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão maravilhosa, né. Então, as pessoas não são substituíveis, os cargos sim, tá. E é por isso que a gente sofre. E é normal e tudo bem, a gente precisa passar pelas fases do luto, a gente precisa dar valor a isso. O filme mostra como cada um passa, como o pai passa por esse luto, como uma filha passa por esse luto, como uma mãe passa por esse luto, como os avós passam por esse luto, e é muito bom a gente entender que cada pessoa é diferente, que cada pessoa funciona de uma forma diferente. E que nos momentos de aflição, nós temos mãos que chegam até nós para nos auxiliar. Nessa série, eles passam por diversas fases difíceis, como nós na nossa vida. E sempre vem uma mão que se estende até nós e que chega para auxiliar. Sempre tem uma mão para nos auxiliar. Embora às vezes a gente esteja tão desesperado, tão sem esperança, sempre chega alguém. Porque Deus não nos abandona e nós nunca estamos sozinhos. Então, nessa história, também existe, naquele momento de maior desespero, uma mão que se estende e que fala: aqui está a sua ajuda, né? Eu estou aqui do seu lado, agora a sua vida pode se transformar, né? E é muito interessante, porque mesmo quando a gente está bem, ou quando a gente está ruim, quando a gente está mal, sempre vão ter olhares de crítica. Sempre. Essa série mostra bastante isso. Que sempre vai ter gente para falar mal da gente, para julgar a gente, sobre o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, sobre como nós pensamos, como nós agimos. E
A série mostra até de uma forma bem-humorada em algumas partes, né, falando sobre isso. Porque quando você tem, porque você tem. Quando você aparece, porque você aparece. Quando você desaparece, porque você desapareceu. Quando você não tem, porque você não tem. Então, tudo é motivo para as pessoas falarem da outra. Mas, né, para nós sermos julgados é muito fácil. Mas isso é uma visão da outra pessoa. Isso é dela. Não significa que você seja o que ela está falando. Não significa que você seja dessa forma. E a série mostra de uma forma muito bonita a questão da resignação. O que o outro fala de mim não me define e eu posso ser uma pessoa melhor. Tem o caso lá da sogra, aquele velho caso da sogra que não se dá bem com a nora e tudo mais, e ela faz de tudo para ficar bem com a sogra. Embora ela tenha que suportar humilhações, tenha que suportar muitas coisas, ela resolve o lado que ela vai seguir. Ela pode se revoltar, ficar louca da vida com a sogra, odiar e tudo mais, ou ela pode tentar conviver da melhor forma. E ela escolhe a letra B. Ela escolhe tentar viver melhor com essa sogra. Então é muito interessante a forma com que ela sozinha tenta fazer isso, mas lembrando que a questão do amor também é muito presente nessa série, no que diz respeito a esse casal, né? Esse homem, né? Esse menino que começou menino, né? Amando essa menina e que sempre fez de tudo para ela estar bem, sempre a apoiou, assim como ela sempre o apoiou. Então, eu acho que a grande mensagem que tem, né, nessa série, além de outras muitas, né, porque tem muitas mensagens, é o apoio mútuo, porque quando a gente ama, a gente apoia. Quando a gente ama, a gente vai ajudar no que for preciso. A gente passa por cima do nosso orgulho, a gente passa por cima das nossas dificuldades, das nossas limitações, para auxiliar quem a gente gosta, quem a gente ama. E o filme também fala, o filme não, a série também fala da culpa. O quanto esse sentimento é prejudicial para nós, o quanto a culpa nos adoece, o quanto a culpa faz com que nós nos sintamos inferiores e sem forças, né, para fazer as coisas. A série mostra que o perdão é a melhor solução diante de todas essas culpas. E aí a gente vai falar de auto-perdão também. Gente, se vocês não assistiram, Se a Vida Te Der Tangerinas, assistam. São poucos episódios, são episódios longos, mas são poucos episódios. E acho que vale muito a pena essa reflexão. Tem coisas bem-humoradas, tem coisas emocionantes, tem hora que a gente chora bastante, mas faz a gente refletir bastante sobre a vida, sobre os nossos valores e sobre as nossas provas. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, tenham gostado dessa nossa reflexão, que vocês assistam essa série e deixem aqui o depoimento de vocês, deixem os comentários, curtam a gente, compartilhem esse vídeo e na próxima sexta-feira tem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.